Estamos de volta a mais uma Ação e Reação nesta terça-feira. Hoje, com muitos problemas para a gente discutir aqui, o contador e empresário Gabriel Jacinto novamente ao programa aqui. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E também o consultor e palestrante que tem programa nessa casa, Paulo Queixa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Filete e Gabriel, tudo bem? Foi um prazer, é um prazer estar com vocês novamente aqui. Obrigado. Temos um vídeo aí que o contador Gabriel Jacinto trouxe sobre a estação de resíduos urbanos, não é isso? Estação de tratamento de resíduos urbanos. É uma coisa muito importante, a gente pode passar o vídeo, você vai comentando em cima dele, tudo. Perfeito. Sobre o que é uma coisa muito importante esse tratamento de resíduos hoje em dia, né, Gabriel? Não tem nem dúvida, eu acho que esse é um dos pontos, como todos sabem, eu sou contador. Participando de feiras na Alemanha, eu fui apresentado para essa empresa que se chama Stadler, e ela fabrica plantas, eu não sei se o vídeo já está entrando no ar, mas ela fabrica plantas de estação de tratamento para resíduo urbano. Então, o caminhão da coleta do lixo, ele chega, joga na estação de transbordo e esse material ele começa a ser reciclado. O ponto importante, eu acho que é mais importante ainda, a minha ideia de trazer isso aqui para... Isso aí é na Alemanha, então? Não, esse aí já é em São Paulo, é uma planta... Já faz parte, já está instalada uma planta primária na Avenida do Estado em São Paulo, da coleta. Quem trouxe isso, o governo do Estado ou a Prefeitura? Foi a Prefeitura. Tá. Foi a Prefeitura junto com a Vega Sopave, quer dizer, essa estação já está funcionando, eu acho que o ponto positivo é esse, porque tecnologia para trabalhar com resíduo urbano é uma coisa que existem várias. Porém, nós temos que ver efetivamente aquelas que já estão funcionando, já estão trabalhando. Nesse caso, o aproveitamento, se vocês podem ver, um resíduo urbano comum na cidade de São Paulo, e essa planta, ela faz a segregação de todo o material reciclável, que já é uma fonte de recurso, e por último, talvez eu me antecipando um pouco, isso aí, aliás, a gente, aqui as pessoas trabalhando. A gente separa, mas aí já está a parte de separação, eles não, é nesse momento, pega-se tudo e nesse Caramba. momento você vê, porque um dos itens muito importantes que todos levantam nessa situação é justamente o trabalho social. Você vê o item social, você vê que existem os catadores, as cooperativas para separar o reciclado também. Já que as pessoas não separam, deveriam separar, né? Deveriam separar, mas como as pessoas não separam, né? Você tem que fazer essa separação pela segunda vez aí, né? Exatamente. Então, um ponto muito importante para ser citado, o exemplo, a minha ideia de trazer, já que eu sou um empresário aqui de Santos, é justamente porque Santos é uma ilha, o espaço aqui é limitado, a geração de resíduo urbano é grande, existe uma chance de, economicamente, você ganhar e proteger o meio ambiente. Tem cidade de Santos aqui que manda tem cidade aqui da Baixada que sobe a serra para mandar lixo, e nós mandamos das Neves, que daqui a pouco também já está saturado. Saturado, que é um problema que já está ocorrendo. Então a ideia... Tem cidades aqui que mandam para Cotia, sei lá. Exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa que poderia... É uma economia. Mas, pô, imagina, você manda todo o teu lixo para subir a serra. Você concorda comigo? Agora, um ponto importante, você vê a tecnologia tudo por ar comprimido, que isso já está sendo separado os vários materiais, garrafa PET, vidro, alumínio, metal. Então, realmente é uma tecnologia muito importante, completamente aplicável no Brasil, porque essa estação já está funcionando aqui em São Paulo. Porém, o que vale comentar é que o resíduo final, considerando que Santos é uma ilha, nós estamos embaixo da serra. Na minha opinião, o aproveitamento final seria a geração de energia, porque a compostagem ela acaba sendo um item interessante também, porém, nós não temos aqui na Baixada um volume que pudesse ser aproveitado na região. Não sei se vocês concordam comigo que a compostagem, que seria o item, o produto acabado dessa... Não temos, vai para o Cidade das Neves e fica lá, né? É isso que eu quero dizer. Não há separação. Aqui não tem a separação. Quem separa é você. Primeiro eu separo, eu estou com o meu negócio, eu jogo no meu banco de trás do meu carro lá, eu separo tudo. Perfeito. Você vê uma garrafa na rua, que vai até pegar, deixa indo pro carro, eu levo lá e separo. Você é uma exceção. Você tem ideia, vai 10% que separam. No meu bairro passa na sexta-feira, que é Aparecida. Na minha clínica passa segunda-feira de manhã. Tá. O lixo reciclado. Aí põe lá, eu sei que vai ter famílias vendo disso, que nós vamos matar menos árvores e tal, então eu faço a minha parte, que eu no começo comecei fazendo há bastante tempo, depois virei até meio viciado
viciado nisso. É uma coisa que você vai pegar Você se acostuma e... Se acostuma e você não pega uma caixinha de papelão, você não joga fora, você recicla. Perfeitamente. Aí, mas muitas pessoas assim não fazem. E quando vai para o sítio das neves ou quando sobe a serra, fica tudo jogado lá, não há essa separação que você mostrou aqui, não, tecnológica, vai tudo para o aterro sanitário. Aí nós ainda temos um ganho com essa separação. Perfeito. E com o subproduto desse lixo, é isso? Perfeitamente. Então... Exatamente, são esses os principais pontos. O primeiro é o material reciclável, que é esse material mais nobre, o plástico, PET, vidro, enfim, todos esses itens que já são normalmente recicláveis, e a solução que eu estou pelo menos trazendo agora, que eu entendo aplicável aqui na Baixada, seria o tratamento final do resíduo urbano, produzindo inclusive energia ou madeira sintética, enfim. Eu acho que existem tecnologias hoje já disponíveis no mercado, economicamente viáveis, porque tem um aspecto muito grande. Você que é consultor, eu acho que vale a pena levar esse ponto. Uma experiência de laboratório, uma viabilidade econômica num laboratório, não significa que ela seja economicamente viável numa escala industrial. Concorda comigo? Exatamente. Então, é como um remédio, né? Tem o remédio que ele age in vitro, no vidrinho lá do laboratório. Quando você põe ele para tratar de uma infecção urinária, ele já no pH da urina ele já se acaba. Então ele pode ser muito bom no laboratório e pode, se fora do laboratório, não funcionar. Exatamente. O cara pode jogar muito bem o futebol na praia, o leão de treino, quando chega no campo não joga no dia, né? Então essa é a questão que a gente tem que aprimorar, né? Considerando o nosso tempo, eu trouxe 2 vídeos. Esse vídeo aplicável já instalado aqui em São Paulo e um outro vídeo que é um exemplo muito maior, de 1.800 toneladas dia. Aliás, é muito importante comentar o seguinte: um cidadão comum, pelo menos com as características sociais que nós temos aqui na Baixada, ele pode produzir 1 quilo de lixo por dia, 1 quilo de resíduo por dia. Eu acho que é bem razoável, né? É um padrão. Padrão, razoável. Padrão. Não é que eu estou dizendo que é certo ou errado, mas é razoável. É um padrão, né? Em termos de volume. Então, veja bem, com uma estação de tratamento, porque quem se interessar, eu posso mandar o vídeo, eu acho que é muito importante deixar essa disponibilidade, porque esse assunto é um assunto muito discutido, muito pouco comprovado, e a minha preocupação hoje, né, nos trazer para o seu programa, foi justamente uma comprovação física, instalada, econômica. A maior de todas, essa de 1.800 toneladas, já está instalada na Espanha, na cidade de Granada. Então, 1.800 toneladas, nós estamos falando de quase 1.800.000 pessoas, quer dizer, é um volume razoável, e quem se interessar, eu posso disponibilizar o vídeo para se ver o volume e a estrutura que tem que ser feita. Primeiro, impressiona não pelo tamanho, mas pela praticidade e pelo resultado que você consegue produzir, entendeu? E nesse aspecto, foi aquilo que eu pedi que você opinasse, é justamente pelo fato de existir a prova da economia, uma prova da viabilidade econômica de um projeto dessa natureza, não só obedecendo à legislação, mas também procurando atender, por exemplo, o meio ambiente, como também viabilizando um negócio, a reciclagem. Em Granada, quantas pessoas que vai atender? Atendo 1 quilo Na verdade, por dia? é muito difícil você... Não, mas só para ter... 1.800, são 1.800.000 pessoas. Seria Baixada Santista, então. Baixada Santista. Seria Baixada Santista. Exatamente. 1 milhão de pessoas tirando a época de temporada, aí não tem como, né? Mas, Paulo Queija, você acha dessa questão aí? Então, o que entra aí desde que eu acompanhei lá as cooperativas de separação de lixo aqui na região, teve o pessoal lá do lixão, né, chamado lixão, inclusive eu conversei com o pessoal na época. Existem várias características, a questão social, né, porque você tem um pessoal de uma condição financeira muito baixa, nível educacional muito baixo, porque não tem condição de colocação no mercado, e quase uma condição de subsistência, não é de sobrevivência. Né? Mas, por isso que eu comentei, esse é um passo. Por isso que eu comentei mostrando no vídeo que existem pessoas trabalhando dentro da estação. Então, começa por aí, da forma como era, né, a estrutura, onde a pessoa estava dentro do lixão. Então, a condição de trabalho era chuva, salubridade... A sujeira sujeita a doenças e tal. Eu cheguei a ver cooperativas no interior de São Paulo, por exemplo, que faziam o trabalho junto à própria prefeitura, num trabalho de convênios assinados e tal, com a separação do lixo, quando se tinha essa condição de separação de parte desse lixo, que é o que o Filete falou que faz como lição de casa, então esse lixo chegava lá e tal.
Quando você entra uma situação, numa empresa ou uma estrutura empresarial que tem uma tecnologia que hoje é mais acessível, porque antigamente você tinha uma tecnologia, mas a acessibilidade a isso a empresas ou a cidades menores era muito mais complicado, dentro do Brasil, né? Perfeito. E está falando da Alemanha, que é uma das os países de ponta de saneamento básico, né? Sei que eu tenho um primo que era na área de saneamento, que ele foi fazer a especialização dele, sei lá, 20 anos atrás, lá porque era o top do top do top. Onde se tem muito a se descobrir nesse sentido aí na questão do saneamento. Quando você fala de reciclagem, você tem a questão da inclusão. Perfeito. É esse ponto que eu queria colocar como ressalto. A inclusão, se a gente falar a questão de empreendedorismo, vou falar a questão, puxar um pouquinho a sardinha aqui, é uma das dificuldades das políticas públicas, que aí entra a questão de política pública, que você depende de toda a estrutura de recolhimento de lixo, no qual a prefeitura é responsável por isso. Então tem a vontade política, Perfeito. que entra nesse ponto. Então, sensacional a sua colocação aqui do exemplo e da própria exemplo prático, né, que é o vídeo mostrando como isso é feito, porque eu vi isso sendo feito na mão, o tempo que é feito, Perfeito. a forma, o risco que essas pessoas tinham era muito grande. Tanto de sair do caminhão, entrando na estrutura não era nem uma esteira, eram o caminhão de coleta chega e o que se chama estação de transbordo, porque isso, exato. Dessa estação de transbordo é que se vão em caminhões maiores para o aterro sanitário. Então, num primeiro momento, o que eu procurei demonstrar é o caminhão da coleta deixando. Que é uma questão mais profissional e técnica. Perfeitamente. Né? E aí você tem os equipamentos que aparentemente não sou da área técnica, mas parecem simples, né? Que são de ar comprimido, não é nada complexo no sentido Olha, de o prazo tecnologia. Para instalar, né? não, a tecnologia até eu diria para você é bastante significativa, porque essa estação que está instalada, ela conseguiu ser importada com ex-tarifário. Então, Ótimo. Realmente, no Brasil, não existe ainda uma tecnologia dessa disponível. Ou seja, não está pagando muito imposto por causa que justamente é uma pelo coisa que não existe aqui. Existe aqui. Então, você veja, uma planta como essa atende o lado social do lado dos catadores. Gera economia, porque todo material reciclável, ele consegue apurar um valor de mercado dos produtos clássicos. Vale comentar uma coisa muito curiosa, um dos clientes que nós temos em São Paulo, ele consegue pegar a apara da produção de lingerie, roupa íntima de mulher, não é? E produz peças de carro. Então, é incrível como é que hoje as pessoas ainda desconhecem que vários produtos apresentam esta possibilidade... São sobras de produção. São sobras de produção de um produto teoricamente delicado, que seria uma lingerie, você aproveita isso, volta a ser plástico e você fabrica autopeça. Essa usina de reciclagem que tem em São Paulo, Certo. São Paulo, ela está atendendo quantas pessoas considerando 1 quilo lixo dia? Não, na verdade, é pequeno ainda. Ou isso é uma estação de pré-teste? Assim? Ela tem a capacidade de 300 toneladas dia. Então ela vai atender... 300 mil pessoas dia. Agora, atende a cidade de São Vicente. Exatamente. Legal, assim, agora, quando o Gabriel Jacinto, ele pensa em trazer essa tecnologia que já tem em Barcelona, que é do lado da praia, Exatamente. Em Barcelona. Granada. Mas em Barcelona também tem. Também tem. Deve ser outro o modelo. O vídeo nosso é Granada, perfeito. Então, mas quando você vai em Barcelona, você está na praia, tem uma estação de tratamento do lado. Perfeito. Quer dizer, não prejudicou em nada a praia, né? Não. Então, ela pode ser feita num lugar do lado de uma arena, do lado de um hospital, porque não tem pelo menos a de Barcelona, Você né? falou um ponto muito importante que vale a pena comentar. Eu vejo que no tratamento de resíduo, dentro dos itens que eu consegui estudar, a logística passa a ser uma variável determinante. É isso que eu ia falar, a logística é um problema Exatamente. Então, a logística, ela tem vários pontos para ser analisado. Tanto da coleta, a entrada, o produto acabado, que seria o alumínio, por exemplo, já que você vai vender, como, por último, aquele que tem o maior volume, que seria aquele para eventualmente virar a compostagem, um adubo, ou você gerar energia. Então, na verdade, você vê que são vários os estágios
aonde a logística ela tem um papel determinante. Não, só quer dizer que pode ser mais perto, para um lixão, geralmente você põe afastado da população, né? É que, na verdade, nós estamos, ao contrário, nós estamos eliminando o material que vai para o lixão. Você está completamente correto então, nisso. O local de tratamento não precisa ser afastado. É o local de tratamento afastado que facilita a mobilidade urbana. Perfeitamente. Facilita chegar o próprio lixo, né? Você mandar um lixo daqui para Mauá, para Cotia, sei lá. Como você viu, essa está na Avenida do Estado, na Estação Armênia, quer dizer, então, quase no centro de São Paulo. Mas a sua ideia é trazer para a Baixada toda e assim, utilizando a região metropolitana, que muitas vezes não sai do papel, né? Sai agora com o VLT, está tentando fazer o VLT funcionar de Santos e São Vicente, depois vai ter o BRT, parece que agora já não é mais o VLT, de São Vicente, feito carroçável próprio para ele, né? Tá, eu não sei isso. Então, não, tem um projeto que é ser o VLT em tudo, mas agora, em questão de custo, crise e tal, o governador Alckmin já admite que a parte de São Vicente para a Praia Grande pode ser o BRT como no Rio de Janeiro. Normal, é um outro modal, veja bem, vai gastar um pouco de gasolina, mas vai ter um transporte mais rápido, eficiente também, um outro modal mais barato. Perfeito. Não é como o VLT, mas também o BRT também funciona, né? Entendi, então, concordo. mas o senhor quando pensa nisso, o senhor pensa numa coisa para uma cidade, Santos, São Vicente, Guarujá, ou pensa a gente ter ligado a região metropolitana toda? Na região metropolitana toda. Seria igual de Granada. Exatamente. Nós já apresentamos esse projeto, eu acho que vale a pena repetir, para o secretário Omar aqui de Santos. Tá. Então eu vejo que existe uma preocupação da atual administração para que esse assunto seja resolvido, mesmo porque até onde é do meu conhecimento o aterro sanitário está quase saturado, existem alguns meses só de O Ministério Público já está dando em cima também, porque está saturado. A minha preocupação de trazer essa apresentação foi justamente para mostrar uma alternativa tecnicamente viável, economicamente viável para que se apresente. No caso, seriam todos os municípios da Baixada que atingem esse volume de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas. Mesmo que a capacidade não seja tão grande, tem a questão política, né? Política e logística, né? Se você pega, por exemplo, uma cidade maior como Santos e vai pegar a mesma capacidade que existe na unidade que está em São Paulo, ela não atinge a necessidade mesmo de Santos. Não. Então ela precisa iniciar. Perfeito. Com o processo desse, você iniciando numa cidade como Santos, aqui na região, você começa a viabilizar o processo de expansão, né? Ou de várias unidades de reciclagem, né? de separação e reciclagem, ou mesmo ampliação desse mesmo local, né? Você tem a área continental com espaço que pode ser utilizado, por exemplo. Né? Você pode até implantar nas escolas, por exemplo, tendo um equipamento desse de ponta, você pode fazer visitação das escolas, tudo, e mostrando o trabalho, a dificuldade de separar esse lixo. Lógico que nunca vai acabar. O cara que vai colocar alguma coisa junto com... Vai acabar na desse que aos pais, muitas vezes, de como a gente separou. Então, essa reciclagem já seria menor, né? Perfeito. Os lixos já poderiam sair uma parte para reciclagem, não causando esse trabalho, e nós poderíamos, 1.800 ou 1.800.000 pessoas. Mas se a gente conseguir fazer uns estudos e como na Europa, a gente conseguir conscientizar a maioria da população através de escolas, televisão, folhetos, visitas nesse parque, nós poderíamos, de uma certa maneira, também, mesmo numa autoestação, conseguir atender, porque aí nós atenderíamos... Questão de condição. Nós atenderíamos meio quilo de lixo por pessoa, porque o outro meio quilo já vai para o reciclado. Perfeitamente. E nós conseguiríamos, mesmo numa época de autoestação, atender a comunidade toda, porque muitas pessoas teriam a consciência da importância de já separar o reciclado, não é isso? Não tenha dúvida. Eu acho que foi você que comentou, uma decisão política. Não tem jeito. A minha preocupação aqui foi trazer justamente uma solução técnica. Viável. Viável. Economicamente viável. Mostrando que existem soluções já sendo usadas em outros países, quer dizer, é simplesmente o administrador público, caso esteja nos assistindo, entender que é mais fácil solucionar. Não estou dizendo que seja um problema de fácil solução. Eu estou dizendo que existem mecanismos que podem perfeitamente atender não só a cidade de Santos, mas a Baixada Santista como um todo, porque, por exemplo, outro dia eu tive a oportunidade de conhecer, eu não conhecia pessoalmente o prefeito da Praia Grande,
o Roberto Mourão, e nós começamos a conversar sobre esse assunto. Então, e me surpreendeu que logo em seguida saiu uma reportagem dizendo que existe um aterro sanitário próximo da Praia Grande também, que já está saturado. Então, realmente, o que eu quero colocar é uma solução, inclusive uma solução para diminuir o aterro que já está saturado, porque muitas vezes você poluir uma outra área abrindo um outro aterro sanitário pode não ser a solução. Seria mais interessante você esvaziar aquele que está lotado, e já existe tecnologia para isso. É isso que eu estou querendo colocar. A água está no pescoço, né, doutora? A água está no pescoço. Temos que buscar uma solução. Temos que buscar uma solução, porque não vai dar para todo, não vai dar, o Cidade das Neves não vai aguentar mais 10 anos, né? A população vai aumentar, a região é turística, é balneária. Então, não temos como deixa aguentar. eu fazer um comentário que eu acho que é oportuno. Há uns 60 dias atrás, o jornal A Tribuna publicou um caderno de sustentabilidade. Muito bom até, né? Muito bom. Porém, eu fui conversar com a Arminda, que me chamou de mais atenção, nós estávamos tratando de um outro assunto, e que é a editora-chefe do jornal. Um abraço para a Arminda. E o que vale a pena comentar é o seguinte: naquele caderno, que foi com profissionais muito bons, infelizmente, eles só apresentaram os problemas. A minha preocupação foi trazer as soluções. Porque existem municípios com água, com serra, iguaizinhos o nosso da Baixada, então essa aí seria uma solução apresentada. Com certeza, se a Arminda tivesse, por exemplo, um acesso, por exemplo, como o Jornal Tribuna manda o jornalista do turismo para fazer as viagens, fotografar tudo, teria que ter algum jornalista ir lá. Não, já está convidado e já está agendado. Isso. Eu já estou falando dessa agendamento. forma, o agendamento para que ela possa visitar o jornal todo com fotógrafo já na estação da Loga, porque ela se interessou, eu já apresentei para ela, e imediatamente ela vai para São Paulo para assistir. Como você teve a possibilidade de conhecer outros países, então com certeza a Arminda é uma pessoa viajada, mas essa questão específica, né? Um pedaço da solução, pelo menos. Um pedaço da solução, porque lá tinham vários problemas das marés, problemas das enchentes e tal. Mas a questão do lixo, que é uma questão importante, né? Que já é uma questão que já pode se, de uma certa maneira, tentar uma solução metropolitana para esse problema, né? E isso você gera toda uma questão de pós-trabalho, de fornecimento, de cadeia de valor dentro do... a gente vai falando de palavras técnicas. Cadeia de valor você tem outros fornecedores, outras situações que vão ajudar nesse processo e conseguir aumentar o número de empregabilidade na região. Com certeza absoluta. E especialização numa área que não é uma área que tem intensidade aqui na região, que é o especialista em saneamento, são pouquíssimos, porque a princípio são poucas atuações. Agora, com uma empresa desse tipo, você vai precisar não só de pessoas da área portuária, não só de pessoas da área de turismo, mas pessoas que possam trabalhar com a questão de saneamento e reciclagem. Ou seja, sanitaristas, pessoas que têm essa visão macro de um sistema. Exatamente. E também a parte social, porque você põe muita gente para trabalhar nisso, recicla, como faz adubo, faz plástico, faz material para carro. Ou seja, é riqueza, né? Perfeito. Não é só problema. E o que eu acho que a solução aqui para a Baixada seria a geração de energia. Eu vejo que existe seria o final, né? O adubo ou energia. As coisas com valor mais alto, essas vão para peça de carro, vão para fazer outras coisas. Perfeitamente. Reciclar. E as coisas com valor mais baixo, seria adubo ou a queima de energia. Inclusive, caso exista interesse, nós podemos apresentar até madeira, por exemplo, que está sendo produzida com material reciclável. Quer dizer, é uma coisa interessante. Enfim, solução existe. Tem que ter vontade política e numa questão que é primordial. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta nessa terça-feira, no Ação e Reação. Terça-feira com os convidados Gabriel Jacinto, contador e empresário, e Paulo Queija, consultor e palestrante, ambos aqui da TV Com. Também queria mandar um abraço para o pessoal da OSAN, Plano de Assistência Familiar, 3228-8000. Você liga lá no 3228-8000, conversa lá com o Fábio Garibe, bate um papo com ele. Quando você mais precisar, OSAN vai estar na sua vida. www.osan.com.br. Faça como Augusto Capo de Casa, que fez OSAN para todos os funcionários aqui da TV Com. Todo mundo está protegido com OSAN. Tem OSAN também, Gabriel? Tem OSAN também. O Paulo Queijo eu sei que tem OSAN, não vou nem perguntar. O Paulo Queijo está meio gripado hoje. Está gripado, Paulo Queijo? Eu estou gripado, eu estou meio baqueado aqui. Achei que não ia pegar, mas... Pega o caderninho da OSAN, né? Não vai querer que a gente faça uma consulta, né? Pega o caderninho da OSAN lá, vê lá os médicos, tem um desconto lá. Opa! Tá bom? E também fala do Boqueirão Express Grill. O Boqueirão, Rua Lobo Viana, 89. Ali agora na hora do seu almoço, se você está sem opção, comidas maravilhosas para você comer. Rua Lobo Viana, 89. Ao lado da Unisanta. A Unisanta que está em festa, né? Com a Poliana Okimoto, trazendo a medalha para Santos das maratonas aquáticas, né? E em frente ao Supercentro do Boqueirão. Então, facinho, ali do lado do Santa Cecília, em frente ao Supercentro do Boqueirão, você pode comer muito bem. Mandar um abraço para o Nelson e para o Paulo. Rua Lobo Viana, 89, Boqueirão Express Grill. Então, também
Vamos ter domingo agora feijoada, sábado agora feijoada da Asfar, né? No Parque Balneário, né? Então, quem estiver colaborando com essa feijoada, nós vamos dar mais detalhes nos outros programas, né? O Uriel manda uma pergunta, o Uriel do Fora da Cidadania. Parabeniza o programa, manda um abraço para o Gabriel, para o Paulo Queja. E pergunta para você, Paulo, começando, como aceitar a inoperância da coleta de lixo atual? Tem morador que não respeita o horário. Por exemplo, na minha rua, no bairro do Campo Grande, o lixeiro passa às 20 horas. E tem gente que põe lixo de manhã, né? Tirando, né? Isso que não põe 2 dias antes. Exatamente. E por fim, como envolver o morador de rua, Paulo Queja, nesse trabalho? Então ele sabe que você faz essa parte de capacitação, de consultoria. Ele acha que nós temos muito morador de rua em Santos. O Uriel, que é uma pessoa preocupada, um sindicalista com as discussões da nossa cidade, com sempre o envolvimento da região metropolitana. Ele que é palmeirense, está contente com o Palmeiras em cima da tabela. Então o Uriel manda essa pergunta, como aceitar a inoperância? As pessoas que põem lixo muito antes do horário ou muito depois do horário, né? E também como envolver moradores de rua nesse trabalho do lixo. Olha, é uma pergunta excelente essa. Empreendedorismo é jornalista, advogado. Empreendedorismo social, né? Numa capacitação que eu faço de preparação dos professores para o Pronatec Empreendedor, que é dentro dos módulos do Pronatec, existe empreendedorismo em algumas matérias, em alguns cursos, né? A gente conversa muito com os professores que fazem esse trabalho junto a quem está lá na ponta, lá na frente e tal. Você pega o pessoal de artesanato, e aí não chega nesse pessoal, exatamente não vai chegar nesse pessoal, porque você não está capacitando de uma forma de trazer a pessoa o morador de rua para a sala de aula, é óbvio, né? Mas uma coisa que é interessante na preparação, tanto de entidades que dão suporte e acabam suprindo um problema que o poder público não consegue atender, que por exemplo, não só alimentação para o pessoal de rua, mas preparar essas pessoas para elas terem condição não é de sobrevivência, é de existência, de suprir suas necessidades e poder ser considerado como cidadão. Isso é cidadania, na minha visão. É que tanto prefeitura como entidades possam preparar, nesse projeto aí que o Gabriel trouxe, não só a questão de você ter uma empresa que dê essa assistência no produto, mas além desse pessoal que vai ajudar na parte de coleta, é também toda a logística, né? Agregar esse pessoal de rua na logística, porque você faz uma questão de inclusão. Mas não é inclusão onde você dá um valor para ele poder comprar uma cesta básica, mas que ele se sinta útil no processo, tenha uma questão de profissão, e ele possa ser, por exemplo, um selecionador lá nessa empresa, mas também trabalhe, porque assim, na questão de buscar o lixo, por exemplo, reciclado, que é possível reciclar, o pessoal os carrinheiros são o pessoal-chave dentro das cooperativas que fazem trabalho manual. Okay? Se você me permitir fazer um comentário tentando responder essa pergunta. A pergunta foi para os dois, é que eu passei para ele. Mas é um comentário que eu estou fazendo. Eu acho que Santos aqui, uma cidade de praia, todos já viram que quando você está na praia e você está tomando refrigerante, alguma coisa, aquela latinha de alumínio, já existe uma preocupação muito grande, não saberia falar se é da população de rua, mas existem já catadores imediatos, quer dizer, o alumínio já é automaticamente coletado e totalmente reciclado. Ele é vendável, né? É vendável, isso que eu quero falar. Ele vai no lixo do próprio, exatamente. Do próprio pessoal, já começa a separar isso. Já começa a separar. Então, essa preocupação, infelizmente, até por uma questão social, essa preocupação já existe porque é uma fonte de renda tremendamente importante. Você vai organizar um pouquinho o pessoal, não só para esse tipo de produto. Aí caberia o Estado. Exato. Você concorda que, inegavelmente, nesse lado da possibilidade de uma organização, e você frisou... É uma ONG, né? Você fazer porque o Estado talvez não consiga fazer a operacionalização, mas pode disponibilizar um espaço, Exato. Pode descentralizar, quer dizer, existem vários itens que é muito mais um problema de gestão do que um problema de investimento. É uma preocupação que eu acho que o administrador público realmente deveria ter, não tem dúvida nenhuma. O Wilson da Vila Cascatinha, parabéns do programa. E é muito interessante esse equipamento para a Baixada Santista. É viável financeiramente e quer receber o vídeo.
Então eu pedi para a Daiane passar o vídeo para mim, para que eu possa passar para ele no final do programa, né? Com certeza. Então ele quer saber se é viável economicamente. Olha, na verdade, nós temos 2 itens muito importantes para serem mencionados antes de nós avaliarmos aí a parte econômica. Em primeiro lugar, nós temos que obedecer à legislação ambiental brasileira. Então, nós não estamos só preocupados, por exemplo, com o lado econômico da reciclagem. Nós estamos preocupados com a proteção do meio ambiente. Muitas vezes vai exigir um custo maior de uma logística ou de um aproveitamento, porém esse é o item principal, é o obedecimento da legislação. Em termos econômicos, nós já temos vários projetos, eu como contador já fiz várias projeções, existe um volume mínimo que viabiliza, se nós estamos falando só do material reciclável, PET, plástico, vidro, alumínio. Porém, não vamos esquecer do subproduto que também gera uma economia. Então, quando você avalia a viabilidade econômica, você analisa os vários estágios que isso aí, inclusive, por último, se for o caso, um depósito num novo aterro sanitário de um material muito menos danoso para o meio ambiente, depois que se passou por todo esse processo. Então, realmente, falar sobre... Deve fazer adubo, deve ter subproduto que não dá nem para fazer adubo, nem gerar energia. Aí não, existe já tecnologia hoje onde você reduz muito o negócio. Não, vai reduzir com certeza. Vai reduzir o volume e esse último produto, ele não é tão danoso para o meio ambiente como seria o depósito de um resíduo urbano hoje. Quer dizer, normal. De qualquer jeito sobra um produto que não vai ser nem adubo nem energia. Exatamente. Mas esse produto depende é menor quantidade. Muito menor, sem umidade, sem tudo. Porque o chorume, eu acho que... Chorume, que é aquele líquido tremendamente danoso para o lençol freático. Com certeza, aquilo ali é o Então, realmente, existem hoje tecnologias... É uma questão de nós abrirmos um fórum aqui, eu não sei que ideia, você promover um evento, porque muitas vezes só eu falando eu não consigo traduzir. Não, mas você já foi na tribuna, já conversou com a Arminda, com certeza a Arminda já passou por outros repórteres que mexem com o meio ambiente. Tem as faculdades aqui que tem pós-graduação de ecologia, de meio ambiente. Então isso tem que fomentar, né? Perfeito. Então eu estou cumprindo pelo menos com o meu papel de cidadão. O Gabriel, que fica muito tempo em São Paulo também, né? Todos os programas que falam sobre políticas públicas aqui, nas outras TV com irmãs nossas, são gravados pela Prefeitura de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, eles gravam os programas. Então, com certeza, e tem às vezes você tem as críticas, por exemplo, se o programa falou bem da Prefeitura, vamos supor, esse programa aqui é um programa que está neutro, então eles vão pôr um programa muito bom. Mas se teve muitas crítica? Não do apresentador, propriamente disso, que a minha função não é criticar, a minha função é ser âncora. Mas se teve muitas críticas, eles põem programa ruim, e aí vão levar, por exemplo, se falou do secretário da Educação, leva para o secretário para ter, de repente, uma réplica no programa, ou para, de repente, melhorar o programa que está existindo. Então, todos os programas são gravados pelas coisas e estarão nas nossas redes sociais aqui daqui a 2 dias, no Facebook da TV Com, no Eduardo Filete parte 1, parte 2, parte 3, no YouTube, que as meninas façam muito bem aqui da TV Com. Então, o senhor perguntou no intervalo se as prefeituras tomam conhecimento. Tomam sim, porque todos os programas são gravados. Tem uma assessoria da prefeitura que grava todos os programas de TV que falam de políticas públicas. Bom, falando em política pública, eu acho muito importante, se você me permitir, eu queria convidar todos a assistirem o programa de hoje à noite, que vai ao ar às 22 horas, Hora dos Negócios, e eu tive a satisfação de entrevistar o Gildo, que é o presidente do CRC São Paulo, e durante a entrevista, durante o nosso bate-papo... Conselho Regional de Contabilidade, Contabilidade, né? Do Estado de São Paulo. CRC. E durante o programa ele abordou um lado, ou pelo menos a exigência daquilo que o cidadão, daquilo que o empresário deve cobrar do seu contador. Porque eu acho que ficou muito patente durante essa entrevista que existe um distanciamento muito grande entre o trabalho que é oferecido, o mecanismo, por exemplo, que a contabilidade pode oferecer sobre o lado gerencial, a inexistência de um planejamento tributário, que eu acho que existem muitas empresas hoje pagando imposto sem ter lucro. Então eu entendo que esse programa de hoje à noite é um programa que ele é, vamos dizer, institucional, tá certo? Eu posso dizer, e principalmente por um outro fato muito importante. O CRC está disponibilizando, através do site, todos os itens
que são obrigatórios na prestação de serviço contábil para qualquer tipo de empresa. Porque normalmente existia aquela, eu vou brincar com todos, dizendo, o meu primo falou que você não precisa fazer isso. Então, tenho horror de primos, entendeu? Eu acho que esses primos, eles atrapalham demais, porque o meu primo é bom nisso, só que ele não entende nada. Então, na época eu era diretor do SESCOM, eu sugeri que se publicasse numa base legal, onde todos tivessem acesso, e esse item também está sendo abordado no programa de hoje à noite. Então, eu convido a todos para que vocês possam assistir e me coloco também à disposição para responder qualquer tipo de pergunta que eventualmente sobre um assunto que não foi resolvido. A Flaviane de São Vicente pergunta para você, Paulo, que se você acha viável a questão do morador de rua, nessa questão da reciclagem, já que um equipamento vai ser bem meia hora, se fosse um equipamento desse, é meio longo o que ela escreveu, mas que um equipamento desse para 1.800 famílias, pessoas, né, 1.800 pessoas, usaram o equipamento, né? A prefeitura da região metropolitana, que se poderia fazer um trabalho com moradores de rua, que ela tem comentado que está aumentando muito na nossa região, né? O problema da questão do morador de rua não é só a questão de capacidade colocar, é uma questão social muito grande no sentido do alcoolismo, da droga, que acaba se proliferando nesse sentido. E ele tem que querer também, tem que ter a vontade, né? Porque a prefeitura dispõe dos abrigos, mas se ele não tiver a vontade de ir para o abrigo, você não pode obrigar, né? Mesmo quando eu vi casos vou chamar de os carrinheiros, né? Vou chamar de carrinheiros porque eles eram engajados junto a um projeto de cooperativa de reciclagem. Esse pessoal, mesmo em reuniões que eu participei, alguns deles estavam alcoolizados. Então, você trabalhar com a pessoa, se não tiver um respaldo social, assistente social, psicológico, para ajudar com que essa pessoa não só possa fazer esse recolhimento do lixo, né, que pode ser reciclado, independente do projeto que foi apresentado pelo Gabriel, mas ajudar nesse sentido, para que ele possa ter uma recuperação, primeiro que a produtividade dele é baixa. A inconstância é muito grande, porque se ele estiver alcoolizado, ele não consegue trabalhar até certo ponto. Então, você tem toda uma gama de necessidade em volta disso, né? Não é só uma questão econômica, aliás, a questão econômica é consequência, é uma questão social antes da econômica. Então, até me sinto um pouquinho incompetente para conversar sobre isso, no sentido do que é necessário na retaguarda social. O que as pessoas precisam. O que é a prefeitura? Exato. O que é necessário? O que é feito hoje efetivamente? Segundo o Jornal Tribuna, já que foi citado Armindo e outros jornais da região, Jornal da Ola, Boqueirão, Jornal da Vila Matias, segundo os jornais, 87% das pessoas que estão na rua são viciadas ou em drogas lícitas ou ilícitas, ou álcool ou drogas, enfim, né? Quer dizer, 87% do perfil das pessoas de Santos, segundo a publicação do Jornal Tribuna, que estão na rua, né? Estão nessa questão aí. Você tem entidades que dão assistência, mas muitas dão assistência para alimentar, para que essas pessoas sobrevivam. Isso é uma necessidade inicial, emergencial. Mas para que você faça uma inclusão dessas pessoas no processo eu vou chamar novamente de cidadania, envolve um pouquinho mais do que você pegar uma empresa que, vamos dizer que ela seja viável economicamente, porque precisa ter uma viabilidade, mesmo que seja sob subsídio, não interessa, porque ela vai ter que começar com um subsídio, até para viabilizar o processo. Mesmo porque também você vai estar eliminando um custo muito grande do próprio município. Exatamente. Então, na verdade, um dos itens que viabiliza um projeto desse é que você tem duas formas de ganhar. Ou você fatura mais, ou você gasta menos. Então, essa solução... É o primeiro ponto que a prefeitura precisa pensar. Ela tem que analisar que o gasto dela vai diminuir. E o faturamento vai aumentar também. Vai aumentar. Você vai gerar emprego, você vai gerar material reciclado. Você pode, inclusive, que eu trago aqui no próximo convite, se você me permitir. Lógico. O exemplo da geração de energia via resíduo urbano. Então, porque esse resíduo que é o último estágio do adubo ou energia. Exatamente. Aí vai da questão de como vai comercializar o processo ali para frente, como é que isso vai viabilizar. O plano de negócio que é feito numa empresa dessa, que já existe. Vai falar assim, olha, ela funciona dessa forma, a gente precisa desse ponto de equilíbrio, no mínimo, em quanto tempo a prefeitura ou a região metropolitana pode entrar com recurso X, que é a questão da economia, não tenha dúvida nenhuma. Mas tem que ter um processo de crescimento, né? De início para que isso seja instalado. Você foi muito feliz quando você comentou que é um problema de natureza política.
porque tecnicamente nós conseguimos discutir, porque os números suportam qualquer discussão. Agora, alguém tem que tomar a decisão. Porque se não for feito isso, a empresa não pode se instalar. Exatamente. Porque o recolhimento é feito pela prefeitura. Eficiente ou não, né, Filetti? O que eu tive a oportunidade de conversar com a Arminda, eu achei muito interessante, ela foi muito simpática comigo, foi o fato de que... Ela é muito interessada nessas questões ecológicas. Não, eu achei que a resposta dela foi imediata, porém, eu vejo que muitas vezes, quando você levanta um problema, eu me sinto muito fraco se eu não dou uma solução. Eu busco, pode não ser a solução ideal, mas alguma sugestão tem que ser dada. Eu não estou falando que eu vou solucionar o problema, estou dizendo que simplesmente existem hoje alternativas. É uma alternativa para ser analisada, porque se nada for feito, nada vai acontecer. Concorda comigo? Alguma coisa vai acontecer de ruim. De ruim. Não é nem isso. E antes de encerrar o programa, só para... Ainda faltam 8 minutos, tem pergunta para você, ainda dá para falar alguma coisinha? Não, talvez mudando um pouco de assunto, eu não sei porque, na verdade... Tem umas perguntas sobre esse Então, mesmo. vamos lá, vamos terminar as perguntas. Mas pode comentar, pode... Não, o que eu ia comentar foi um assunto que nós discutimos rapidamente no primeiro programa que você me convidou, e o tempo está passando e eu vejo que vale a pena um alerta novamente, principalmente aqui na Baixada, onde a comunidade estrangeira é muito grande, que seria a repatriação de recursos. Eu vejo que esse é um assunto que as pessoas estão... É mais fácil solucionar este problema, vamos falar dessa maneira. Não é todo mundo, eu não posso classificar todos que têm recursos lá fora, que sejam pessoas que têm um problema criminal. É o caso da repatriação. Exatamente, a anistia, a repatriação. Porque muitas vezes você pode ter uma herança, você pode ter família lá fora, esses recursos não chegaram no Brasil por um desconhecimento. Então, o alerta que eu estou fazendo, ainda temos tempo, é um item muito interessante, a carga tributária ela foi bastante reduzida. Então, a minha sugestão como contador, como consultor tributário, é que se procure um técnico para poder dar uma orientação, que é um item muito importante. O Paulo Alberto, que faz programa de esporte aqui, teve um parente em Portugal que deixou umas terras para ele lá. É o momento de regularizar. Então, ele está aqui tentando vender tudo, pode regularizar. Agora. Aproveitar para mandar um abraço para o Passarinho e para o Kleber Léo, da revista Golaço, que é a primeira revista que está nos estádios do país, né? Que completa 13 anos esse ano de existência. O Kleber Léo, que está aqui na audiência do programa, ele com seu pai, que estão há 13 anos com a revista Golaço, um parabéns para ele. Tem uma pergunta para você, Paulo Queijo. É da Regiane de São Vicente, que está gostando muito do programa, pessoas inteligentes, e ela quer montar uma microempresa, e ela quer saber o que você indica para ela, um curso para ela fazer, tudo que ela fala que vem do mercado, ela é funcionária, vai sair quer montar uma microempresa, sei lá, um comércio, e ela quer que você oriente ela como ela faz os primeiros passos, o que ela deve, ela vai para o Sebrae? Isso que eu ia falar. Então, ela quer saber primeiro, de você. Eu acho que o Sebrae é uma grande fonte de conhecimento e de assistência nessa hora. Você tem, tanto aqui na região, o escritório regional na Baixada Santista, ali na Costa, como também você tem material via internet, no site do sebraesp.com.br, onde você tem cursos online, onde você também tem cursos gratuitos, tem consultoria online também. E é legal o pessoal que pretende abrir, conversar lá no Sebrae, porque eles têm alguns cursos que começam a trabalhar o comportamento empreendedor. Nesse você começa a perceber como é que você é, o que você vê, porque uma das grandes dificuldades que acontece ainda do fechamento das empresas, nesses seus 5 anos, um dos problemas maiores que ainda acontece é a falta de planejamento. Isso melhorou muito por causa da questão da construção do plano de negócio, né? Hoje simplifica um pouco mais, o pessoal usa um sistema chamado Canvas, que é uma maneira de você visualizar a tua ideia, ver se ela é interessante para depois criar um plano de negócio, para verificar se financeiramente ela vai acontecer mesmo, né? O que você precisa para fazer essa ideia acontecer de fato. E é interessante porque o Sebrae dá essa assistência a custo muito pequeno. Antigamente era tudo de graça, tem várias ações que são gratuitas, custo, né? Mas é muito pequenininho. Os cursos pela internet são todos gratuitos, então também vale a pena. Certificado também? É certificado. Aprender a empreender, Iniciando Pequeno Grande Negócio, ou palestras online também. Tem a Endeavor, que é uma entidade também bem interessante, que tem um material também disponível online,
para você também conhecer pessoas empreendedoras de grande porte. O que se fala é o seguinte: empreendedorismo é um caminho árduo, não é um caminho fácil, não. Mas é um caminho interessante, porque o empreendedor em si, ele pode ter um negócio pequeno, bem pequeno, que isso depende da necessidade e da intenção dele, como pode ser um empreendedor de grande negócio. Eu não gosto de chamar de micro ou de pequeno empreendedor, e sim o seu negócio é micro ou pequeno. O empreendedor é empreendedor. Certo. Né? Ô Paulo, teve um rapaz outro dia que eu estava no shopping, ele falou que viu o programa, tudo, ele falou, sou gerente de banco, tudo, fui mandado embora nessa crise, estava com 15 anos, ganhei uma boa indenização, né? E estava conversando sobre franchise, né? Ele estava falando assim que uma dessas empresas de chocolates aí, que eu não me lembro o nome, por isso que eu não vou citar também, mas uma das empresas aí, Cacau Show, ou Copenhagen, enfim, eu não me lembro qual empresa que era. E ela falou para ele que o ponto que ele tinha que abrir, ele tinha que fazer um pulso, tinha que chegar meio-dia, ver quantas pessoas passavam na rua. Depois 3 da tarde e depois 6 da tarde. E que no mínimo tinham que passar em 1 minuto 5 pessoas ou 15 pessoas, eu não me lembro. Existe uma tabela para isso? Por exemplo, num shopping não precisa disso. Se o shopping tiver movimento, vai Santos, Balneário, Miramar, Praia Mar, ou Patiporanga, aí você não vai precisar ter essa medição, talvez, né? Mas na rua existe uma tabela para isso? Então, isso é uma das características do movimento, até pelo tipo de público que você tem presente. Não adianta você ter uma quantidade boa. Você vai, por exemplo, você pega uma Copenhague, vou dar um exemplo desse, e você vai medir, por exemplo, no centro de São Vicente, você vai ver, você vai ter 50 pessoas, mas não é público-alvo específico para ele. Igual uma Avenida Paulista, uma Ana Costa. Não, mesmo aqui em Santos você tem, mas assim, o que é público-alvo até para quem não sabe? É aquele público que será aquele que vai consumir o teu produto. Não estou desmerecendo a questão do Centro de São Vicente, a questão é, o Centro de São Vicente tem uma característica de mercados de negócios mais populares. Lógico que vai vender também. Vai vender às vezes muito mais que uma Copenhague no sentido de movimento. Não, mas lógico que a Copenhague também vai vender lá. Tem gente que quer, mas depende não é um produto, não é porque a pessoa que busca esse produto vai comprar lá, né? Não é isso? Por exemplo, já tivemos aqui em shopping aqui algo Boss, que não funcionou. Por quê? Porque não era o público-alvo. Eu sou obrigado a concordar com essa sua observação, porque lá em São Paulo nós abrimos 2 empresas de marca de grife estrangeira e eu registro, uma delas infelizmente já fechou, mas eu posso falar porque até propaganda, a Mango. A Mango é uma das maiores lojas espanholas de moda feminina. O senhor era contador desses empresários? Eu era contador, exatamente. E na verdade, no caso da Mango eu ajudei a encerrar, eu não ajudei a abrir. Porque tem gente que para encerrar é só fechar a porta. Não, tem muita coisa para fazer. 2 anos para fechar a empresa. É mais difícil que abrir. Abrir é fácil. E foi justamente a escolha de um produto caro, você falou da Copenhague, eu concordo. Então nós tivemos mais 2 outras marcas grandes, estrangeiras, grandes no exterior, que pela definição do ponto comercial não tiveram sucesso. Mas se elas abrirem ponto, vamos supor, uma Hugo Boss, como ele falou, um terno custa R$3.000, tal. Então, por exemplo, talvez, se você colocar uma Hugo Boss num shopping, por exemplo... Azevedo Sodré. Isso. É o tipo do perfil, você entendeu o que eu quero falar? Ou, por exemplo, ou no shopping... uma loja específica para uma rua que eu considero um pouco mais sofisticada aqui de Santos, onde você poderia ter uma loja um pouco mais de grife. Agora, você colocar, como você foi, eu acho... Foi cirúrgico. E se você for medir movimento nessa avenida, pequeno. Não é movimento de pedestre, é movimento de veículo. Veículo conta também ou não conta? Não, é diferente, porque aí a questão não é visibilidade só, é que senão não existe o acesso da internet. Exatamente. Aí, por que eles falaram isso? Mas por que eles falaram isso? Porque esse é um tipo de negócio que exige uma certa circulação de pedestre, porque é um consumo de um ticket médio, ou seja, um valor de consumo mais baixo. Ou seja, você vai gastar, não sei qual é o ticket médio desse negócio que ele falou, se é R$20, R$30 por pessoa, R$20 por pessoa. Ele vai tomar um café. Ele vai tomar um café, comer um chocolate para o papai. Leva um bombonzinho para namorada. Acabou. Ele vai ter esse ticket médio. Aliás, é uma observação interessante. Agora, se fosse uma clínica radiológica
outros... Não tem relação com isso, nada. Aí tendo bom estacionamento numa avenida... avenida... acessibilidade, acesso, condição de divulgação, visibilidade no sentido de... Quer dizer, o cara, dificilmente ele passa na rua e vai na clínica. Ele vai tomar um café, tal. O cara que vai numa clínica, ele vai pegar, poxa, é perto da minha casa? É boa? Tem estacionamento? Ele vai ver outros requisitos, né? Sim, outras coisas. De vez de você comprar um chocolate que você passa é instintivo, né? Pô, passei, tô com vontade, vou levar para minha... É uma característica interessante. Eu lembro de uma pessoa falar sobre um ponto específico, assim, é porque tem um espaço lá para eu montar um lava rápido. Eu falei assim, tá, mas lá só dá para montar um lava rápido, não tem mais negócio nenhum em volta. Por que eu vou no teu lava rápido e não vou num posto de gasolina que é perto do Gonzaga, onde eu ponho meu carro para lavar, ponho combustível, como lá, o carro ainda fica uma meia hora, consigo fazer umas compras no local. Para que eu vou ir no seu lava rápido e não tem mais nada em volta? Não é o jornal que tem lá no Conveniência, que tem o jornal para você ler. Por exemplo. Entendeu? Então você tem motivos para estar lá. Não é só isso. Você vai ficar esperando uma hora o teu carro, sei lá, 1h30, num lugar que tem um supermercado do lado, tem uma conveniência, você faz 10 coisas ao mesmo tempo. Dá para a gente falar só um programa, dá para começar a falar sobre esse assunto, porque são muitas características que dependem do tipo de negócio. Isso que foi falado tem a ver com a necessidade específica disso. E não é a única coisa que foi falado para ele, tenho certeza. Você tem movimento naquele espaço. Para você ver, tem movimento? Tem. Eu cheguei num shopping pequeno aqui da região, uma pessoa que estava na parte de fora e tinha movimento em volta. Eu falei assim, tem muito movimento aqui fora? Tem. Agora eu me pergunto, quantas pessoas, das 10 que passam, param para olhar a sua vitrine? Não dava um. Falei, tem alguma coisa errada dentro da sua vitrine. Não é que todo mundo é seu cliente, mas talvez os produtos não estejam direcionados para quem está passando aqui dentro. Então, analise um pouquinho mais isso. Ponto o que chama atenção é o cliente que passa por aqui? Não sei se ela pudesse um cachorrinho lá, um exemplo. Não, o produto que ela põe. Mas se fosse uma loja de venda de animais, com certeza ia para todo mundo para brincar com os cachorros. Era talvez, um lugar bom, se não tivesse poluição. Se é roupa, que tipo de roupa que você coloca? Isso, lógico. Talvez seja um produto que não seja para aquele lugar. Ou você muda o produto, ou você muda a região, ou muda a estratégia de divulgação, sei lá. O programa, nós infelizmente temos que encerrar. A Flaviane mandando um abraço aqui para todos, em especial para o Gabriel, falando que tem que ser, para ser contador num país, ela é contadora também, para ser contador num país que mudam 37 quesitos por dia, tem que ser um gigante. É isso mesmo? 37 quesitos que mudam na contabilidade por dia? Nós temos que estudar. Concordo com ela, realmente um profissional para se manter atualizado, ele tem que gastar um certo tempo e tem que estudar. Eu concordo com ela, é isso mesmo. Muito obrigado pela participação, venha mais vezes, foi um prazer ter o senhor aqui hoje no programa. Então, eu que fico muito feliz de você ter me convidado novamente, estou disponível, aliás, todas as vezes eu encontro com você, muito obrigado e bons negócios a todos, como eu falo. Excelentes negócios a todos. Tá bom. Bom, vamos encerrando, fiquem com Deus, tenham um excelente dia e fique com a nossa assistência à programação na TV Com.